Olá, pessoal. Estamos aqui hoje em mais um episódio do Medcast, esse podcast produzido por nós, estudantes da Faculdade de Medicina do Sertão. E hoje estamos aqui para falar sobre esse tema importantíssimo que é o câncer de mama. Especialmente no mês de outubro, é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, essa doença que afeta milhões de mulheres ao redor do mundo. E estamos aqui hoje para falar sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e os demais assuntos sobre essa doença. Eu me chamo Kleber Vasconcelos. Estamos aqui hoje com o Dr. Jarbas. Dr. Jarbas, um prazer imenso estar aqui na sua companhia hoje. Prazer é meu, Kleber. Estou muito ansioso aí e motivado para a gente conversar bastante sobre a prevenção do câncer de mama e dizer que já me proponho aqui a vir outras vezes para conversar, porque eu acho que é uma ideia muito boa de vocês, que vai contribuir para a nossa comunidade aqui acadêmica da Faculdade de Medicina do Sertão e para muitas pessoas aí ao redor da nossa cidade, do estado e do Brasil. Perfeito, perfeito, Dr. Jarbas. Como nós, alunos do Dr. Jarbas, a gente sabe que ele é mastologista, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua trajetória, do que levou o senhor à cirurgia geral, à mastologia, toda a sua trajetória acadêmica e profissional um pouco para a gente. Certo, Kleber. Então, assim, desde a minha adolescência eu já pensava em ser médico, tá? Nessa época, eu tinha um irmão, Bosco, que fazia já medicina, que era estudante de medicina, e a gente conversava bastante, ele me estimulava, falava a respeito, assim, da complexidade do corpo humano, da ciência, como é bonita, como pode ser precisa em algumas situações, mas ela é sempre mutável, não tem dogma, né, na ciência. Então isso realmente, eu me identifiquei com isso, e aí eu passei a estudar no vestibular, né, para fazer vestibular. Tinha meus dois outros irmãos, que eu sou o mais novo, então tinha Bosco mais velho, minha irmã Janine e meu irmão Janilton, que estudavam também para vestibular, e ali a gente fez ali uma comunidade acadêmica na Família, nossa casa, né? Então, todos nós estudávamos, cada um com seu propósito, cada um com seu objetivo, mas naquela época a forma de estudar e o conteúdo era bem semelhante que a gente estudava. Então, daí eu fiz medicina, me encantei pela área cirúrgica, ah, decidi fazer cirurgia geral. Durante a cirurgia geral, eu me identifiquei bastante com a área de oncologia, mas fiquei em dúvida, então acabei os 2 anos de cirurgia geral, passei um ano no Hospital do Câncer como voluntário, sem receber nada, rodando em algumas especialidades, como cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia oncológica, cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, entrava, e ali eu me identifiquei, mas descobri que a mastologia era a minha área, porque era uma área cirúrgica, que eu sempre gostei, mas também gostava da parte clínica. Como tem muita oncologia, né, em mama, isso aí foi o que me fez decidir. Além disso, é uma especialidade que eu sabia que via voltar para o interior, que iria voltar para o interior, para Arco Verde, especificamente, e aí eu achei que naquela época era uma especialidade que faltava aqui também e que a cidade tinha condições que eu poderia praticar, né, exercer a mastologia de forma integral. Tá? Hoje eu sei que ah, a cidade de Arco Verde é um polo em saúde, então qualquer especialidade, praticamente todas as especialidades você pode exercer hoje, mas há 15 anos atrás, há 20, não era a mesma situação. Havia a área de saúde ainda era incipiente. Doutor Jarbas, para a gente começar um pouquinho falando sobre o câncer de mama, que é nosso tema de hoje, eu queria saber, doutor Jarbas, o que é o câncer de mama? Como ele se desenvolve? O senhor poderia definir para a gente? Bom, o câncer de mama, na verdade, os cânceres chamados tumores sólidos, né, nada mais é do que uma proliferação desordenada das células da mama, tá? Então a gente tem no nosso corpo as células se dividindo, se multiplicando todos os dias. É o motivo pelo que, por exemplo, você leva um arranhão na pele e com o decorrer dos dias esse arranhão da pele desaparece. Ali são suas células se multiplicando e se dividindo. A mesma coisa acontece na mama, por algum motivo é um defeito nessa multiplicação. Então, essa multiplicação que era para ser bem ordenada e coordenada, tá? Em número e em quantidade de multiplicações, ela passa a ser desordenada.
e aí o corpo não consegue reconhecer que ali tem uma célula doente, a célula vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e aí forma um tumor, que no caso é um tumor maligno, do câncer de mama, mas a semelhança é como um câncer de pele, que eu acho que é mais fácil de aprender, da população entender. Eu gosto mais de falar na pele, porque a pele é mais visível, né? Então você leva muito raio solar, muita radiação ultravioleta, o sol, você tem pequenas lesões na pele, que muitas vezes essas lesões elas são corrigidas, reparadas, como a gente, né, se queima quando vai para a praia, Isso. por exemplo, mas em algum momento ali acontece de uma célula da face, principalmente, ela tem uma mutação na sua célula e aí ela começa a se multiplicar desordenadamente, forma aquele tumorzinho de pele, aquela úlcera, uma feridinha de pele, e ali é um carcinoma basocelular, normalmente, que é o mais comum. Então, na mama acontece a mesma coisa, só que como o tecido mamário ele é muito mais amplo, então demora mais tempo para a gente diagnosticar. A pessoa que tem um câncer de mama, a mulher ou o homem, ela quando ele é diagnosticável, tá, em torno de meio a 1 centímetro, a pessoa já tem geralmente há um bom tempo, 3, 5, até 8 anos, que ela já vem desenvolvendo o câncer. É Interessante. porque a gente não tem um meio de diagnosticar muito precocemente nessa fase inicial, que a célula ainda está mutada, está doente, a gente só consegue diagnosticar com a presença do tumor. Mas a doença já existe já há um tempo. Entendi, doutor. E interessante que o senhor falou, o senhor citou aí o homem ou a mulher que tem câncer de mama. Então, é importante, e eu queria perguntar ao senhor, para a gente tirar um pouquinho esse estigma de que só as mulheres têm câncer de mama, é verdade que os homens também podem estar tendo essa doença? Tem, o homem tem câncer de mama. Na verdade, qualquer mamífero pode ter câncer de mama. Então, os homens e as mulheres têm, mas a gente, como tem a glândula mamária muito pouco desenvolvida, muito pequena, a gente tem uma quantidade muito menor. Então, aí a gente vai ter 100, 110 vezes a menos do que as mulheres. Mas, Interessante. mas nós temos, tanto que semana passada eu operei 2 homens com carcinoma de mama, tá? É, A gente consegue também perceber mais cedo que as mulheres. Como a gente não tem tecido, mamário praticamente, qualquer nódulozinho que aparece com no nosso certeza. tórax, a gente consegue perceber com muito mais rapidez. E é por isso que a gente não faz exame de rastreamento. Não precisa fazer mamografia, É, ultrassom de rotina em homem, porque assim que aparece, já é percebido por nós. Diferente entendi. da mulher que tem uma glândula mamária muito maior, o nódulo está inserido na mama e é muito mais difícil de perceber. A mulher só vai perceber quando tem próximo a 2 centímetros. Tá? É Entendi, doutor. diferente da gente. Interessante esse assunto. Doutor, continuando essa linha de câncer de mama, sobre o diagnóstico que o senhor falou um pouquinho aí, da gente estar atento. Quais são os principais fatores de risco do câncer de mama? Como é que a gente pode estar evitando? Como o estilo de vida pode estar associado a isso? O senhor poderia falar um pouco? Sim, claro. Isso é muito relevante, porque o fator de risco, a gente conversar sobre ele, o oposto é o fator preventivo. Então, a gente entendendo os fatores de risco, a gente pode prever também, a gente pode prevenir a doença. Então, o principal fator de risco é ser mulher, já que o homem tem também. O, o sexo feminino ele é muito mais incidente a doença no sexo feminino por causa dos hormônios femininos, principalmente o estrogênio, mas também a progesterona. Então, esse é o fator principal. Um outro é a hereditariedade, quer dizer, a presença de cânceres na família. Se você tem parentes muito próximos com câncer de mama, tá? Até mesmo na gente, por exemplo, Kleber, se você tivesse alguém na sua família com câncer de mama próximo, uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão ou uma filha, você teria uma chance maior de ter o câncer de mama. Então, a hereditariedade, a presença de história familiar na família, ou história familiar, ela é relevante, tá? E um dos principais, praticamente todos os cânceres, é a idade, tá? Então, a gente envelhece todo dia, isso quer dizer que você tem mais chance de ter câncer hoje do que tinha ontem, porque o envelhecimento está relacionado aos diversos tipos de câncer. O câncer de mama e no homem, por exemplo, que é mais comum o câncer de próstata. Então, você vê que as campanhas de prevenção elas começam com 40, 45, 50 anos, porque a idade está intimamente relacionada à doença. Além disso, nós temos o sedentarismo, uma falta de atividade física, uma alimentação
inadequada, a obesidade, o consumo de álcool, que é muito relevante, e como a gente está falando para estudantes, é bom a gente comentar que para a mama, o fator de risco entre cigarro e álcool, o álcool ele é mais relevante. Então, ela é mais prejudicial à mulher, por exemplo, beber que fumar. Óbvio que a gente não quer que nem consuma bebida alcoólica, nem fuma. Mas o álcool em si, ele é mais prejudicial, ele é um fator de risco mais relevante do que o cigarro. E você Caramba, vê que nós temos uma cultura, tanto cultura jovem quanto em qualquer idade no país, de um alto consumo de álcool. Tá? Nossas propagandas, a mídia toda é voltada para você associar o álcool com alguma coisa positiva, tá? Não sei se você é estudante, mas não sei se você pegou essa época que havia a orientação até de a gente tomar vinho, né? Uma vez por dia, que era uma coisa muito legal, era benéfico, era saudável. Isso assim, é uma o coisa que sangue. obviamente não é, né? Porque bebida alcoólica diária, de qualquer espécie, o vinho não é diferente, ela não é saudável, ela é prejudicial, e normalmente aquilo que você faz todo dia vira um hábito, e o hábito vira um vício. Então a pessoa tende a ter um vício, tá? Em álcool, no caso. Mas qualquer coisa que você faz todo dia, você tende a se viciar. Por exemplo, as pessoas que tomam café todo dia. Você vê que as pessoas que tomam café todo dia, se ela deixa de tomar um dia ou dois, ela tem dor de cabeça. Sintomas é. Você gosta de café? Não, Não? não tomo de jeito nenhum café. Mas você vê que é muito comum em estudantes o Minha consumo mãe, de por café. exemplo, se ela não tomar café, ela passa o dia com dor de cabeça. Pronto. Então Ela você vê tem que uma o dependência organismo tem uma dependência ali gigante. daquela substância. Imagine com álcool, tá? Então é bom a gente bater nisso, porque a ciência já tem provas robustas que não é verdade. O consumo de álcool, independente se é cerveja, vinho, uísque, aguardente, qualquer coisa que seja, ela é prejudicial à saúde e no que a gente está falando também Influencia. aumenta o risco de câncer de mama. Perfeito, doutor. E seguindo essa linha de raciocínio, a gente estava debatendo também, antes da gente estar iniciando aqui, e muita gente fala que o câncer de mama ele é assintomático no início. O senhor podia falar de tanto os sintomas do câncer de mama, se é verdade ou não que ele é assintomático, e também quais são os primeiros sinais que a mulher, principalmente, mas que todo mundo tem que estar atento para esse câncer de mama. É, é relevante ter campanha de rastreamento e prevenção, que no caso que a gente fala aí é uma prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Então a mulher não tem sintoma inicialmente, ela não tem nada, ela está normal. Por isso que a mulher, a partir dos 40 anos, ela deve fazer a mamografia, às vezes também a ultrassonografia, se possível anualmente, a partir dos 40 anos, justamente por isso. Inicialmente, ele é assintomático, não tem relação com dor, com formigamento, com aumento do volume da mama. Então, nessa fase é a melhor fase para fazer diagnóstico e para aumentar as chances de cura com um tratamento muito menos mórbido, um tratamento mais tranquilo. Mas uma vez que a mulher começa a sentir algo, e esse algo inicial geralmente é um nódulo na mama, então um carocinho na mama, que na sua grande maioria das vezes é benigno, mas entre aquele que a mulher sente caroço, pode também ser um câncer. Então, Entendi, doutor. o sintoma, o sinal mais comum é um nódulo mamário, mas que fique claro que nódulo na mama, caroço na mama, pode ser benigno, e a maioria é benigna, e pode ser um câncer de mama. Então, além do nódulo, nós temos, por exemplo, a saída de secreção pelo mamilo, pelo bico do seio, que é a descarga papilar, principalmente quando ela está associada a sangue ou uma descarga transparente, de forma espontânea, e não a mulher fazendo a expressão, é outro fator que pode estar relacionado a câncer de mama. A mama, por exemplo, ficar vermelha em alguma parte dela, né, a hiperemia mamária, desde que ela seja persistente. Por quê? Porque uma pancada, um mosquito, um trauma qualquer que seja, a mama vai ficar vermelha ali um tempo, com 7, 10 dias desaparece. Então, isso aí não tem necessidade de investigar. Mas uma vermelhidão que persiste
essa precisa ser investigada. Assim como gânglios, né, os linfonodos axilares. Então, tem caroços na axila persistentes, a gente sempre põe aí mais ou menos 15 dias. Se há alguma alteração na mama ou na axila, ela persiste mais de 15 dias, isso aí vale a pena ser investigado. Porque a maioria das doenças benignas, processos inflamatórios, mastites, eles vão embora entre 7 e 15 dias. Então, vale a pena esperar um pouco para aí sim procurar ajuda médica. Excelente, excelente. Importante isso que o Dr. Jabas falou, porque muita gente acha que algo na axila não deve ser investigado, né? Algo nessa região um pouco mais distante da mama não deve ser avaliada da mesma forma, né, doutor? Isso, isso. Às vezes não há conexão que linfonodo mamário, né, o carocinho na axila, pode ter relação com câncer de mama, tá? O mais comum, na verdade, é aumentar os linfonodos dos gânglios por depilação. Então, a depilação provoca pequenos arranhões, pequenos traumas, ao nosso sistema imunológico, né? Há uma defesa, nosso sistema linfático aumenta ali o gângliozinho, mas com o passar de alguns dias ou semanas, ele desaparece. Então, isso é a coisa mais comum. Mas está associado a outros cânceres também. Um dos principais é o linfoma, tá? Então, e que é um câncer específico do tecido linfático. Aparece muito na área do tórax, no mediastino, né, entre os pulmões ali, mas um dos sinais é o aparecimento de gânglios axilares, supraclaviculares, tá? Cânceres associados com cabeça e pescoço também, de estômago. E doenças benignas, a gente fala muito em câncer, mas existe doença benigna, como mononucleose, doenças infecciosas, que provocam aumento desses gânglios e realmente não é nada relacionado a câncer. Entendi, doutor. E sobre esses sinais, falando um pouco mais ainda de diagnóstico, qual é a importância desse autoexame e quando ele é recomendado? Ele é recomendado para todas as mulheres? Ainda é recomendável fazer? Porque a gente vê que tem diretrizes que, inclusive, não recomendam o autoexame, não é isso? Isso, Kleber. Interessante essa questão do autoexame, porque realmente, assim, pela ciência, a gente tem dados que o autoexame, ele não aumenta a taxa de cura nas populações onde é realizado. Então, o problema é que os dados científicos, a maioria deles são caucasianos, então são pessoas da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos. Então, são populações que têm um acesso muito grande à saúde, tá? Ao sistema de saúde. No Brasil é válido que a mulher faça o autoexame, é idealmente começar o autoexame a partir ali da puberdade mesmo, de 15, 18, 20 anos de idade, mas é muito mais relevante a partir dos 40 anos de idade. Então a mulher tem que se examinar, é o autoexame. Então a mulher mesmo se examina, ela põe a mão na mama, lembrando de passar a mão, de tocar a mama como um todo, tá? Desde a parte superior até a parte inferior, a parte mais interna, mais externa, mais medial e lateral. Então é muito importante esse autoexame no nosso país, porque as mulheres têm uma dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Então acaba que, às vezes, ela mesma, então, numa quantidade só como dado, Kleber, mais de 50% dos cânceres que são diagnosticados no país são diagnosticados com a própria mulher sentindo o nódulo, Legal, tá? né? Então, ela fazendo o autoexame, ela percebe, se ela tiver uma periodicidade de uma vezinha por mês, fazer isso, ela vai perceber mais cedo. E esse mais cedo é em torno de 2 centímetros e meio, 3. O que a gente quer é menor que isso. Por isso que se faz mamografia de rotina. Mas é preferível fazer isso e diagnosticar com 2,5, né, o autoexame, a você não fazer nada e diagnosticar com 4 ou 5 centímetros ou úlceras de pele. Entendi, doutor. E saindo um pouco do autoexame, mas continuando o diagnóstico, o senhor falou da mamografia, o senhor já falou que tem que ser a partir dos 40 anos de idade, mas eu queria saber sobre a frequência dessa mamografia. O senhor falou que é interessante que ela seja anual, mas para uma mulher que ela tem uma predisposição, que ela tem história de câncer na família, tem alguma diferença? A diretriz recomenda alguma diferença da periodicidade? Sim, é importante que ela faça a partir dos 40 anos de idade, a mulher em geral, tá? Aí a gente tem uma certa divergência entre o serviço público, o Ministério da Saúde e o INCA, que recomenda a partir dos 50 anos de idade, a cada 2 anos, e as sociedades médicas, a Sociedade de Mastologia, de Ginecologia, de Radiologia, e muitas sociedades no mundo, né?
todo, que recomenda a partir dos 40 anos de idade. Agora, nessas mulheres que têm fator de risco relevante, ou seja, tem histórico familiar relevante, ela deve começar antes dos 40 anos de idade. E aí ela vai usar a mão. Por exemplo, geralmente ela vai começar 10 anos antes do caso mais cedo na família e mais próximo, ou aos 40 anos. Então, se você tem Sim. uma mãe que teve com 60 anos, 60 menos 10 ia dar 50 anos, mas começa com 40 porque é o da população geral. Padrão. Mas se ela teve com 45 anos, por exemplo, essa mulher, ela vai começar 10 anos antes, então ela vai começar aos 35 anos. E dependendo do número de familiares com câncer de mama já, ela vai fazer mamografia e ressonância magnética, tá? Além de testes genéticos para ver se há algum sinal de mutação germinativa em alguns genes relacionados à hereditariedade do câncer de mama. Esses... Ô, doutor, e esses testes genéticos, a gente tem no SUS também ou só na rede privada? Não, pelo SUS, a gente tem centros de referência, tá? Geralmente em hospitais universitários. A mulher consegue, porque ali tem os oncogeneticistas, que são os profissionais especializados no atendimento à mulher com hereditariedade para câncer de mama, de ovário, de intestino, de vários tipos de cânceres. Ah, então, a gente só consegue pelo SUS, a mulher só vai conseguir nesses pouquíssimos centros no país. Existe uma discussão hoje grande para ser, né, para ampliar esse acesso aos testes genéticos, já que é um testezinho de sangue, tá? Um teste simples, mas hoje é mais comum que a saúde suplementar, então os planos de saúde ou a rede privada mesmo, particular, a mulher faça. Já foi um teste bastante caro, tá? Já foi um teste aí de mais de R$ 10.000 e hoje ele custa 1.800, R$ 2.000. Ainda é um teste caro, mas em relação a um passado recente, 10 anos aí, baixou bastante o preço. E a Entendi. tendência é que a gente faça no futuro próximo aí, por um preço razoável, o genoma completo, tá? Então, em vez de se fazer um painel para genes específicos, se faça o estudo do seu DNA completo. Então, o genoma humano, porque as máquinas, elas melhoraram muito a sua, o seu poder de processamento dos dados, de diagnóstico, então ele vai diminuindo cada vez mais os custos, e é muito provável que você e vocês que estão aqui escutando a gente, nós vamos fazer para nós mesmos e para os nossos filhos o genoma. Assim que o bebê nasce, a gente colhe o sangue e a gente faz o genoma completo. Por quê? Porque no momento que alguém tiver, vamos dizer que você colheu hoje o seu, ou eu colhi o meu hoje, o genoma, e aí eu não tenho nenhuma doença específica, mas eu desenvolvo, sei lá, um câncer de próstata aí daqui a 5 anos. Então eu vou no laboratório e peço análise específica para câncer de próstata. E eu vou fazer quimioterapia, por exemplo. E aí eu peço ali análise genética, quais são as drogas que eu metabolizo melhor, que eu respondo, que eu tenho uma tendência a responder melhor no meu tratamento de próstata. E aí o dado está lá guardado no genoma, certo? E outras doenças, se eu tiver na UTI, então eu vou usar esses dados do genoma. Eu vou ter qualquer doença, um AVC, ou a minha probabilidade de ter doença cardiovascular. Existem genes específicos para o risco de doença cardiovascular. Então a gente vai usar para muita coisa. Hoje ainda Sim. se faz o painel específico dos cânceres, né, hereditários, mas assim, eu acredito nisso, que a gente vai, num futuro próximo, realmente fazer o genoma completo. Que legal, doutor. E continuando, já que o senhor entrou no assunto de avanço tecnológico, avanço da genética, como é a questão do tratamento por câncer de mama? Porque, como a gente sabe, a medicina ela avançou e vem avançando nos últimos anos. Então, quais os tratamentos convencionais que a gente tem e também terapias mais novas aí que a gente pode estar tendo? O tripé de tratamento para câncer de mama, ele é, de certa forma, ele é antigo, que é o tripé baseado em cirurgia, quimioterapia e radioterapia, tá? Então esse aí ele não se modificou ainda. O que acontece é que a quimioterapia, e a radioterapia, elas avançaram demais. Então hoje as mulheres antes que tinham câncer de mama, por exemplo, 50% delas morriam. Caramba. Hoje a gente tem nos serviços privados uma taxa de cura em torno de 85%.
e no serviço público um pouco menor, mas vê o quanto progrediu. A cirurgia ela se tornou cada dia ela é menor. Antigamente, quase todas as pacientes tiravam a mama completa, tirava todos os linfonodos da axila, às vezes o músculo aqui peitoral, maior, menor, então tirava tudo, era uma cirurgia agressiva, tá? Mas hoje a cirurgia é cada vez menor. Então a cirurgia hoje considerada padrão ouro, melhor tratamento é a cirurgia conservadora, onde a gente faz uma cirurgia que deixa a mama, tira só uma parte da mama, que era chamada muito de quadrantectomia e hoje é mais chamada de segmentectomia. E tirava-se todos os linfonodos da axila, que são mais de 10. Hoje, normalmente, a gente faz a biópsia do linfonodo sentinela, tira 2 gângliozinhos. Então, a cirurgia ela ficou cada vez menor, a quimioterapia ficou cada vez mais específica, com terapias-alvo. Então, em vez de atacar, vamos dizer assim, as células do corpo todo, provocando queda de cabelo, queda de pelo, sobrancelha, alteração intestinal, ainda é preciso isso, infelizmente, mas nós temos terapia-alvo praticamente que vai direto na célula tumoral da mama, tá? Então, Entendido. o quimioterápico, que é a terapia biológica, são anticorpos monoclonais que vão direto na célula tumoral. Então, ela tem muito menos efeito colateral. Mas ainda é preciso usar a quimioterapia comum com essa terapia-alvo molecular, tá? Então, a gente progrediu muito no tratamento, apesar de ser um tratamento ainda difícil. Você deve escutar às vezes aí na rede social, no Instagram, no YouTube, alguns médicos falando contra, né, mamografia, contra quimioterapia, que é um absurdo, que expolia o paciente. Não deixa de ser verdade, realmente é um tratamento que é difícil, mas é o tratamento mais eficiente que se tem hoje, tá? Entendi, doutor. Essa parte tem os efeitos indesejados, por exemplo, para a mulher de cair o cabelo, né, de ficar com alopecia, então cai todo o cabelo no tratamento da mama, geralmente. Isso é muito triste, mas é o que é mais efetivo hoje para que ela atinja a cura. Não dá para eu ficar tentando, por exemplo, não fazer esse tratamento e a gente não ter outro mais efetivo, certo? E a paciente chegar, infelizmente, a óbito por causa dessas orientações que a quimioterapia é muito severa, ou que os tratamentos são severos. Em geral, um tratamento de câncer não é um tratamento fácil, tá? Mas, felizmente, ele é cada vez mais eficiente e mais efetivo. Então, a gente trabalha com dados científicos. Os médicos, principalmente, hoje, eles às vezes, principalmente quem está aí na mídia, acontece que às vezes tem muitos seguidores, milhões de seguidores, mas nem entende do que está falando. Eu gosto de comentar sobre isso porque número de seguidores dá uma ideia de autoridade, mas na sua área de expertise, Justo. não na área que você não tem domínio. Então, eu sou médica, sou especialista em mama. Ótimo. Então, tem sentido aqui a gente conversar sobre isso, eu dar minha opinião. Agora, por exemplo, o doutor Rafael, né, falou aqui, Isso. doutora Maiara, especialista em abdômen, outro em ortopedia e reumato. Seria muito difícil para mim dizer o que está certo ou errado na especialidade deles, mesmo sendo médico. E isso acontece com frequência, você dando opiniões de coisas que você não tem a menor ideia. O pessoal hoje, do mesmo jeito que a gente vê coisas benéficas no TikTok, no Instagram, nos meios de comunicação, a gente vê muita gente que acaba se pegando em informações erradas e tomando aquilo como verdade e não busca uma fonte de informação confiável como um especialista, não só na área médica, mas em qualquer área hoje, sabe? Verdade, Kleber, que é isso, na verdade, que vocês estão fazendo, né? Tentando passar uma informação de credibilidade, né? Informação correta da pessoa que trabalha com aquilo ali. Perfeito. Ô, doutor, e o senhor já entrou na questão de efeitos colaterais e eu queria saber um pouco mais ainda, porque o câncer, como o senhor próprio disse, não é uma doença fácil, não é um tratamento fácil, não só para o paciente, para a família também do paciente estar acompanhando. E além dos efeitos da quimioterapia, o que é que a gente tem de efeito colateral da cirurgia? Tá tão bem. Bem, Vou tá de novo, bonito. perdão. Da cirurgia e da radioterapia, né? É. Pô, não lembro o que eu tava dizendo. Comecei no colateral. Mas pegou até a fala de eu falando de meio de comunicação e tal, não precisa falar de novo não, né? É, Vou repetir, a gente vê é qual tu ficou. que faz os cortes, né? A gente vê qual ficou melhor.
depois. E interessante, doutor Jarbas, porque a gente vê hoje muita gente se pegando informações erradas por meio de TikTok, Instagram, que traz muita coisa legal pra gente, Vai. mas que tomam aquilo ali como verdade e não buscam fontes confiáveis. Não só na área médica, de buscar um especialista, mas em todas as áreas. A gente vê muita gente acreditando em coisas que não são verdades totalmente ou parcialmente e levando aquilo como verdade ao longo da vida, né? Verdade, porque se confunde opinião com fato, né? Ou com dado. Justo. Então, tem coisa que a nossa opinião ela é relevante, que é a minha, que é que eu entendo sobre aquilo, tá? Principalmente em questões sociais, humanistas, mas em ciência, no caso aqui em medicina e tratamento de câncer, o que eu acho ele não tem muita relevância não. Geralmente tem relevância zero, que eu acho. Por quê? Porque eu não tenho condição, por mais que eu trabalhe há 20 anos quase na área, não tem condição de você ah, ter a mesma base de dados, né, do que as grandes universidades ou os países como um todo. Então, a ciência e as definições de protocolos, elas vêm pelos países. Então, são milhares de pacientes, onde nenhum indivíduo sozinho consegue ter os mesmos dados. E o dado é de onde a gente tira a ideia do tratamento. Então, não dá para inverter isso aí. É que é muito comum a pessoa, não, mas eu acho, tá, mas para coisa social, o seu achar é bacana, mas para a ciência ele não interessa. Ou, Perfeito. na verdade, interessa. Por exemplo, se você acha, Kleber agora, acha que tem um tratamento melhor, né, para câncer de mama, ótimo. Então você vai ter que fazer um estudo científico, né, com os protocolos da ciência para provar que se o que você acha é realmente o melhor. E pode ser. Se você conseguir provar que é melhor, alguém em outro lugar, em outra cidade, vai fazer, em outro estado, em outro país. Se todo mundo chegar aos mesmos resultados, a gente muda o tratamento sem problema nenhum. Tá? Então a gente não é apegado àquilo, à ciência como uma verdade absoluta, porque ela não é. Porque na hora que a tecnologia ela melhora, a gente consegue melhorar também o tratamento. Então, de efeito colateral hoje, a gente tem os quimioterápicos, como eu estava te falando, principalmente o mais temido é né, a queda do cabelo, a alopécia, mas nós temos também efeitos indesejados como náusea, vômitos, a perda de energia, aquela ficar muito apático, com astenia, né, que é aquela perda de atitude. Então, isso é comum no paciente com câncer de mama. De cirurgia, basicamente, há a perda de, por exemplo, se uma cirurgia axilar completa, ela deixa um problema no braço, um efeito colateral temido, pode ter um inchaço no braço, que é o linfedema, ou a perda da capacidade de motora, parcialmente, tá? E- Isso é um efeito colateral que é comum no tratamento cirúrgico da mama. Entendi. E, professor, como o senhor mesmo já disse, todo mundo sabe, o câncer ele não é uma doença fácil de lidar, É. não só para o paciente, mas também para toda a família que está inserida ali no processo. Como é esse processo de recuperação, tanto físico, mas também emocional? O que é que a gente tem hoje nos serviços, no SUS, na rede privada, para estar auxiliando o paciente nessa recuperação? É um momento muito difícil para todos, né? Para o paciente, aquele que está doente, e para os familiares ao redor. Tá? Então, por exemplo, lá no Hospital Memorial, no Centro de Tratamento de Câncer do Hospital Memorial, que é o Memorial Onco, então a gente vai contar com os profissionais, como você estava comentando, que estão relacionados diretamente ao tratamento, tá? Então, o cirurgião, o mastologista, o oncologista, ah, a gente referenda também ao radio-oncologista, que é o radioterapeuta, mas tem toda uma equipe de apoio ah, que vai fazer, que está relacionada, por exemplo, à fisioterapia, a melhora dos movimentos, tá? Um assistente social e psicólogo para tentar minimizar esse dano aí, esse dano psicológico. Tem um dano físico e tem um dano também psíquico. Esse dano psíquico ele vai depender, vai variar de pessoa para pessoa. Na verdade, a gente nem sabe como a gente responde, como a gente vai reagir àquilo ali. A gente acha às vezes que é forte e quando vai se tratar a gente é bem mais fraco do que imaginava. E tem pessoas que se acham, tem mulheres que se achavam muito frágeis, muito debilitadas e quando vão se tratar são verdadeiras leoas que topam tudo, enfrentam tudo sem nenhum problema, tá? Então isso, a gente não sabe como vai reagir.
Agora, o que a gente consegue perceber é que quem tem um apoio familiar maior, então quem tem uma rede de, de companheiros ou companheiras que são ali, tá ali os filhos, os pais, todo mundo dando apoio ali, a pessoa consegue passar com mais, com menor, vamos dizer assim, de Dificuldade, menor né? dificuldade, isso, com um pouquinho mais de tranquilidade. E também a equipe, né? A equipe do serviço de enfermagem, de técnica, de recepção, porque desde a hora que a pessoa entra, a pessoa já está fragilizada. Então é importante que desde que ela entre no serviço, ela tenha um apoio, porque normalmente nós tendemos a ficar um pouco impacientes. Nós somos chamados de pacientes, como estamos doentes, mas na verdade nós ficamos mesmo impacientes, que é comum. Você tem qualquer besteirinha aí, você vai fazer uma prova e tem uma gripe, meu Deus, é um estresse, né? Imagina a pessoa se tratando de um câncer, tá? Um câncer de mama. Então, assim, aí você vê o desequilíbrio como nós ficamos. Quando a gente desequilibra de alguma forma, a gente tende a ter respostas inadequadas. Até numa prova, né? Quando a gente está desequilibrado, não dormiu Exatamente. direito, está doente, a resposta que sai lá não é a mesma do que, por exemplo, se eu conversasse com você sobre algum tema seu, assim, aleatoriamente, na tranquilidade. Você responde muito melhor. Justamente. E, ô doutor, como a gente falou também sobre os avanços, eu queria saber, hoje em dia, como é o prognóstico desse paciente? Como é a perspectiva dele de cura? Porque, assim como todas as doenças, a gente vem tendo um avanço também no câncer de mama. Então, eu acho que a gente vem retirando um pouco desse estigma. Como é hoje a perspectiva desse paciente? Hoje é muito boa a perspectiva de cura da paciente com câncer de mama. Então, é um tipo de câncer onde a maioria das mulheres vai chegar à cura, tá? Vai se estabelecer como curada no decorrer dos anos. De maneira geral, 75% das mulheres atingem a cura, mas isso vai depender do momento que é diagnosticado. Então, quanto mais precoce for diagnosticado, maior essa chance, como eu te falei, chega a mais de 90, 95% de cura. É relevante isso, porque, por exemplo, eu vi agora há pouco uma pessoa falando que os médicos, a gente engana as pacientes dizendo que fazer mamografia é preventivo, que não é preventivo coisa nenhuma, mas é porque ele esqueceu de que a base da medicina é prevenção secundária. Isso que a gente está falando é prevenção secundária, que é diagnóstico precoce, é diagnosticar cedo para atingir maiores taxas de cura com menor morbidade no tratamento. Talvez ele quisesse falar da prevenção primária, que é aquela onde você não vai ter o câncer. Então, tem a prevenção secundária, que faz através do, por exemplo, o Outubro Rosa é voltado para isso muito, e a prevenção primária, que é não ter câncer, que aí não está relacionado normalmente aos médicos e médicas, está relacionado ao estilo de vida. Isso não tem como a gente, como médico, mudar. Eu tenho como orientar o que é que tem relacionado de fator de risco. Então, que a pessoa faça atividade física, que a pessoa se alimente melhor, que controle o peso, que tenha um ambiente psíquico bacana, que durma bem. Então, isso tudo contribui. Mas isso não tem como eu, como médico, resolver. Tá? Apesar de eu saber o que é e falar todo dia isso no consultório, eu não posso obrigar as pessoas a fazerem o que a ciência manda. Por isso que as campanhas muito, e a parte da mastologia é voltada para a prevenção secundária, que é diagnosticar cedo, tratar e atingir a cura. Tem um percentual que não vai atingir a cura? Tem, mas a gente não deve pensar assim, né? Se o percentual maior é de cura, se eu fosse uma pessoa, por exemplo, agora com câncer de próstata, eu queria que meu médico, ele lutasse e tivesse um pensamento para mim que eu vou atingir a cura, que eu vou conseguir ficar bom e viver bem. E não que ele se atenha aí aos 10 ou 20% que não chegam à cura. Então é importante para a gente, você como estudante, vocês que podem estar aí assistindo, que tenha um pensamento bom, positivo. Ter um pensamento positivo não quer dizer que você esqueça o que é negativo na doença, não, mas que passe para a pessoa.
que está ali padecendo daquele problema, os pontos que são positivos naquela situação, tá? O que que ela tem que fazer para atingir o que ela deseja naquele momento, que é atingir a cura. Isso aqui, depois você vai cortar, serve para vocês, porque quando vocês forem decidir o que é que vocês vão ser na medicina, tem que ter a ver com o que vocês fazem, com o que vocês são, tá? Por que eu disse de área cirúrgica e de oncologia? Porque tem a ver comigo. Eu gosto da pessoa doente. Eu gosto da pessoa mais grave. Eu sempre gostei de UTI, emergência, cirurgia, paciente com câncer, porque eu me conecto com essa pessoa. Aí pode ser que alguém que não é da área, mas você adora a pessoa que está doente. Gosto. Por quê? Porque você, que não é médico, o médico, você olha, mas não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é dar um apoio, é dar a mão, que é muito relevante. Mas eu posso fazer isso e posso tratar ela. Eu posso operar, posso me juntar com uma equipe para a gente fazer o tratamento como um todo e ela conseguir ficar boa, atingir a cura. Então, nosso olhar ele é diferente. Nosso olhar é de a gente poder fazer alguma coisa. Uma pessoa que está no UTI não é porque ela gosta da pessoa que está entubada, não. É porque ela sabe que ela pode fazer algo para a pessoa sair daquele respirador. A mesma coisa é com outras especialidades. Se você é uma pessoa mais tranquila, que não gosta de uma área de muito estresse, você vai fazer uma área, por exemplo, de emergência, você vai ser uma pessoa infeliz, você vai ficar reclamando. Os pacientes assim não vão gostar de você, que eles veem na sua cara, não precisa você falar. É só você sentar que eles sabem. Então você tem algo que tem a ver contigo, uma pessoa mais, né, calada, uma área de radiologia, de patologia. Então você vê que tem a ver com vocês. Isso é importante para a gente não ser aquele profissional que está, né, pensando na hora de ir embora, ou só no que vai ganhar de dinheiro. Então, assim, isso eu acredito que faz a gente viver bem, e a gente vivendo bem, a gente normalmente passa para o paciente essa ideia do que é bom. Entendi, doutor. Doutor, o senhor que está na área há bastante tempo, como é que o senhor vê o estigma, o medo das mulheres? Foi reduzido, é reduzido com essas campanhas de Outubro Rosa e as outras campanhas que a gente tem de conscientização? O senhor percebe que hoje teve uma redução desse medo e desse estigma sobre o câncer de mama? Sim, a gente realmente tem. É mais tranquilo falar sobre câncer de mama, ou sobre qualquer tipo de câncer. Por quê? Como a gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul, então se fala muito em câncer. Num passado bem recente, a gente às vezes não falava nem o nome câncer para paciente no começo, porque aquilo criava um trauma tão grande que os familiares, aquela doença que ela teve na mama, né? Entendi. Aquele carocinho que teve na mama. Hoje a gente fala o nome da doença, câncer de mama, câncer de próstata, e realmente melhorou muito. Apesar da gente não ter melhorado, apesar desse monte de campanha, a gente estava agora em outubro no Congresso Paulista, lá na Jornada Paulista de Mastologia, que é o maior evento da nossa especialidade, mostrando os dados que nos últimos 10 anos, apesar desse monte de campanha, a gente não conseguiu alterar, por exemplo, a taxa de mamografias feitas pelas pacientes. É em torno de 50% só das pacientes que alvo, então naquele acima de 40 ou acima de 50 anos, que deveriam fazer e não fazem a mamografia. Então, apesar de ter melhorado a informação, ela chega a mais gente, a gente ainda não conseguiu atingir o percentual que a gente quer, que é em torno de 75%. Das mulheres da região têm que fazer mamografia. E isso aí eu acredito que vocês vão ajudar muito os estudantes da Faculdade de Medicina do Sertão, que a gente pode desenvolver, e vocês já estão desenvolvendo um projeto de extensão, tá? A gente pode e vai fazer isso em relação à extensão das pacientes que fazem mamografia ou que não fazem, por que não fazem, para a gente aí, num decorrer de 5, 10 anos, a gente mudar essa realidade. Eu acredito que Perfeito. vocês vão vir, estão aqui para isso, para modificar a qualidade para melhor. Já estão modificando, talvez vocês nem saibam disso, mas a presença de vocês na cidade, nos serviços, ela faz com que as pessoas queiram ser melhores. Os profissionais estudam mais, eles querem aprender mais para compartilhar com vocês e vocês compartilham com a gente o que vocês veem de novo.
Então, realmente, assim, é uma troca muito bacana. Eu não tenho dúvida que a saúde, especificamente, por exemplo, de Arco Verde e dos municípios vizinhos, ela vai mudar e vai melhorar bastante por causa de vocês. Perfeito. Doutor, eu queria agradecer. Eu espero que seja o primeiro de muitos aqui do senhor com a gente. Eu espero que essa nossa conversa aqui no Medcast possa estar auxiliando e ajudando as pessoas a saber um pouco mais sobre o câncer de mama, a incentivar o diagnóstico e a prevenção. Com certeza. Eu gostaria também de aproveitar o espaço para mandar um beijão para minha família linda, a minha esposa Andréa, meu filho Dudu, minha filha Laurinha, dizer que vocês são a minha vida. Um beijo, muito obrigado. E corta! Tamo junto!